Olá, turma, boa noite. Vamos para a nossa correção da semana 4 do PET, que fala sobre frações. Só recordando um pouquinho que fração, vamos ver aqui o resumo. A fração, ela é uma divisão da parte do todo, ok? Então, por exemplo, se eu tenho o inteiro e eu quero dividir ele ao meio, eu já tenho uma fração, ou seja, eu tenho a metade, ou seja, 1/2. Eu tenho uma parte de 2, ok? Então, lembrando dessa situação, né, e também vocês, importante assistirem o vídeo explicativo que tá junto com essa atividade lá no Conexão Escola. A gente vai trabalhar com as operações com frações. Nas operações de frações, nós temos algumas situações. Primeiro, na adição e subtração com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, a gente vai repetir e fazer a operação nos numeradores. Mesma coisa na subtração. Primeira coisa que a gente observa é o denominador sendo iguais, a gente faz a operação que está sendo indicada, que é a subtração. Olha lá, 4 menos 6, menos 2. Por que menos 2? O sinal do 6, ele é maior. Outra situação que nós temos também é a adição e subtração de frações de denominadores diferentes. Quando os denominadores são diferentes, a gente precisa tirar o MMC. Mas eu vou explicar, né, um macete aqui para vocês, que a gente não vai precisar fazer esse MMC. Eu gosto de chamar esse macete de multiplicação da borboleta. Olha só, acompanha comigo. 2/5 mais 1/3. Primeira coisa, antes de fazer a operação, a gente sempre analisa os denominadores, certo? Se os denominadores são diferentes, a gente precisa tirar o MMC. Como que a gente tira o MMC? A gente pega o 5 e o 3 e decompõe em fatores primos. Lembra da nossa aula da semana 3, certo? Então, aqui não dá para por 2, dá por 3, que dá 1. O 5 não dá, eu vou repetir. E o 5 só dá para dividir por 5. 3 vezes 5, 15. Olha lá. 15 é o mínimo múltiplo comum do 3 e do 5. Então, 5 para 15, eu multipliquei 3. Então, o 2 eu também multiplico com 3. Olha lá, deu 6. O 3, para chegar a 15, eu multipliquei por 5. Então, o 1 também vou multiplicar por 5. Deu 5. Aí, eu posso repetir e somar os expoentes. Mas, o macete que eu vou ensinar a vocês, ó, é o macete da borboleta. Vou usar esse mesmo exemplo, tá bom? 2/5 mais, isso serve tanto para adição quanto para subtração, 1/3. A multiplicação da borboleta é uma borboleta mesmo que a gente vai fazer o desenho, ó. Vou mudar aqui a cor para vocês verem. Eu vou multiplicar esse, vou multiplicar invertido e o outro invertido. Tá vendo? É uma borboleta. Olha como vai ficar. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, tudo multiplicação, ó. Tudo vezes. 2 vezes 3, 6. Vou repetir o sinal do meio. 5 vezes 1, 5. 6 mais 5, 11. Olha lá, 11, 15. Viu como é fácil? Então, lembre-se sempre, multiplicação de fração, soma e subtração de fração, é só repetir, fazer a multiplicação da borboleta. Olha o exemplo de baixo, menos 3/4 mais 5/6. Ó, menos.
menos 3/4 mais 5/6. Vamos multiplicar invertido, ó, borboleta. A asa da borboleta, a asa da borboleta e a anteninha dela. 4 vezes 6, 24. Menos 3 vezes 6 vai dar menos 18. Olha o sinalzinho de mais lá, os sinais repetem. 4 vezes 5, 20. Menos 18 mais 20 vai dar menos 2 sobre 24. Agora, observa, o 2 e o 24, ele dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 vai ficar 1. E o 24 dividido por 2 vai ficar 12. É uma simplificação de fração que nós fizemos aqui e achamos a fração reduzida, ok? Próximo exemplo é a divisão de fração. A multiplicação é simples. Multiplicação, multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Número de cima com o número de cima, número de baixo com o número de baixo. Divisão de fração, a divisão a gente não tem, né? Como a gente já viu lá nos números, nos múltiplos divisores, não existe uma divisão com o número racional por zero. Se isso a gente já sabe que não pode ser feito, a fração é a mesma coisa. A gente não vai dividir a fração, a gente vai multiplicar. Como que a gente vai fazer essa multiplicação? A gente vai repetir a primeira fração, ó, 4/3, o sinal aqui, 2 pontinhos, a divisão. Então, eu vou multiplicar, tá vendo? Eu vou inverter o sinal, eu vou trocar o sinal. Se eu trocar o sinal, eu vou trocar também, ó, inverter essa fração aqui. O número de baixo vai para cima e o número de cima vai para o denominador, vai para baixo. E faço a multiplicação normal. 4 vezes menos 2, menos 8. E 3 vezes 5, 15. Olha lá, menos 8 quinzeavos. Então, lembre-se, divisão de fração não existe, e sim a multiplicação. Se a gente vai multiplicar, a gente vai trocar o sinal e a gente vai inverter a segunda fração. Vamos para as nossas atividades, temos a potenciação e a radiciação também, mas aí a gente vê nos exemplos. Número 1, sendo x igual a 5/8 e y igual a 7/12, determine o valor. Tá vendo? Nós temos, ó, a adição, nós temos uma subtração, o pontinho significa vezes, tá? E nós temos a divisão. Vamos fazer, então, passo a passo. O que é o x e o que é o y? É esses números que a gente determinou aqui. O x é 5/8 e o y 7/12. Vamos somar? Lembrando que a gente tem que olhar os denominadores. São diferentes. Se são diferentes, a gente faz a multiplicação da borboleta, ó. Vamos multiplicar. 12 vezes 8 vai dar 96. 5 vezes 12, 60. Coloca em cima. Mais 8 vezes 7, 56. Vamos somar? 60 mais 56, 116 sobre 96. Posso parar aqui ou achar a fração simplificada, ou seja, a fração reduzida. Para fazer a fração reduzida, é só eu dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número, ó. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Então, ó, 116 e 96, ele é par, então eu consigo dividir por 2.
Então, eu vou dividir o 116 por 2 e vou dividir o 96 por 2 também. 116 dividido por 2... 58. E 96? 96 dividido por 2, 48. Tá vendo? Eu vou dividindo. Olha esse 58 e 48, ele é par também, ó. Então, vamos dividir por 2 de novo. Vamos achar a fração irredutível, ok? 58 dividido por 2, 29. E 48 dividido por 2, 24. Olha como é que é a fração irredutível, ou seja, não dá para reduzir mais. Porque o 29 e o 24 não dá para dividir pelo mesmo número. Então, paramos aqui. Mas nas outras não precisa, tá? Esse exercício não precisa achar fração irredutível, ok? Podemos parar só na operação. Vamos fazer a subtração agora. 5 oitavos. Vou fazer de outra cor para poder destacar aqui para vocês, tá? 5 oitavos menos 7 dozeavos. Mesmo esquema. Denominadores diferentes. Eu não posso diminuir numerador com numerador. Eu preciso multiplicar a borboleta, ok? Então, já sabemos que 8 vezes 12, 96. 5 vezes 12, 60. Menos 7 vezes 8, 56. 60 menos 56, 4. 96, permaneço aqui. Vamos ver se o 96 dá para dividir por 4. 96 dividido por 4 dá 24. Então, eu consigo fazer a fração irredutível dela. Então, eu vou dividir o 4 por 4 e o 96 por 4. 4 dividido por 4, 1. 96 dividido por 4, 24. 1 sobre 24. Fração irredutível. Vamos para a multiplicação. 5 oitavos vezes 7 dozeavos. Multiplicação é fácil. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 5 vezes 7, 35. 35 sobre 96 avos. Vamos para a divisão agora. 5 oitavos dividido por 7 dozeavos. Lembre-se que não existe divisão, então vamos multiplicar. Se a gente vai trocar o sinal, a gente vai trocar a segunda fração também, ok? Então, 5 vezes 12, 60. 8 vezes 7, 56. O 60 e o 56 são números pares, então vamos simplificar a fração por 2 para poder achar ela irredutível. 60 dividido por 2 dá 30. 56 dividido por 2, 28. Vamos continuar dividindo porque eles são pares. Essa simplificação aqui, vocês podem ver que pode ser por qualquer número, contanto que o numerador e o denominador seja dividido pelo mesmo número, ok? 30 dividido por 2, 15. 28 dividido por 2, 14. Achamos a fração irredutível, ok? Amanda quer comprar uma torta que custa R$60. Pergunta-se, dica, faça o desenho da torta. Quanto que custa 3/4 dessa torta? Então, ó, veja bem, vamos calcular 3/4 de R$60. Então, vamos lá.
A torta, ela foi dividida em 4 partes, ok? Se a torta foi dividida em 4 partes, ou seja, os 60, eu preciso dividir por 4 também. Então, 60 dividido por 4 vai dar 15. Ou seja, cada pedaço dessa torta custa 15 reais. Ela vai comprar 3 quartos, ou seja, 3 pedaços de 4. Então, ela vai comprar um pedaço, mais um pedaço e mais um pedaço. Ou seja, 3 vezes 15. Muito bem. 3 vezes 15, que é igual a 45. Viu como é simples? Através do desenho, a gente consegue resolver esse probleminha. É só lembrar de fazer o seguinte: dividir o número de baixo e o resultado multiplicar com o número de cima. Viu? Vamos fazer o próximo exemplo. Quanto custa 4 cestos dessa torta? Veja bem, agora a torta foi dividida em 6 pedaços. Vamos fazer a divisão dela aqui. 6 pedaços. Viu só? Então, vamos ver. Quanto que vai custar cada pedaço? A torta inteira custa 60 reais. Cada pedaço vai custar 10 reais. Então, esse pedaço vai custar 10, esse vai custar 10 e esse vai custar 10 reais. Se cada pedaço vai custar 10 e ela vai comprar 4 pedaços, ou seja, nós vamos calcular 4 cestos de 60. Vamos dividir os 60 por 6 e multiplicar o resultado por 4. Então, 10. Cada pedaço custa 10 reais, ela vai comprar 4 pedaços. Então, vai ser 40 reais. Deixa eu colocar aqui no cantinho para facilitar nosso entendimento. 10 vezes 4, 40. Ou seja, 40 reais. Luciana faz para vender uma mistura de cereais para o café da manhã. Ela prepara uma lata de cada vez, colocando 2 quintos de aveia, 1/3 de flocos, 1/5 de fibra e 1/10 de uva passas. Qual produto aparece em maior quantidade? Primeiramente, a gente precisa achar a fração com o mesmo denominador. Por quê? A gente precisa, para a gente comparar a fração tem que ser os denominadores iguais, né? Ou seja, a torta precisa ser partida em pedaços iguais, para a gente depois utilizar cada pedaço que ela usou ali, ó. Então, ó, o 2 quintos, vamos comparar, 2 quintos com 1/3 com 1/5 e com 1/10. Como é que a gente faz essa comparação? Deixando os denominadores iguais. Para a gente deixar os denominadores iguais, o que a gente faz? A decomposição por números primos. Então, a gente tem que ser pelo 3, pelo 5 e pelo 10. A gente tem que transformar eles em um número só. Vamos transformar fazendo o MMC. Por 2, o 3 não dá para dividir, vou repetir. O 5 também não dá, mas o 10 dá. 10 dividido por 2, 5. Agora, ó, por 2 já não dá, só dá por 3. O 3, 1. O 5 não dá para dividir por 3 e nem o 5, então eu vou repetir. Agora, o 5 só dá para dividir por 5 mesmo. E vai dar 1. Vamos multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, veja bem.
O 5 eu vou transformar ele em 30. O 3 eu vou transformar também em 30. Esse 5 também vou transformar em 30. E esse 10 também vou transformar em 30. Para eu transformar essa fração, agora eu tenho que analisar quantas vezes eu multipliquei e multiplicar o número de cima também. Lembra que a gente precisa dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número? Então, o 5, para chegar a 30, eu multipliquei por quanto? Por 6. 5 vezes 6, 30. Então, o 2 eu também preciso multiplicar por 6. 2 vezes 6, 12. Agora, o 3, para chegar a 30, eu multipliquei por 10. Então, o 1 também vai ser por 10. 1 vezes 10, 10. O 5, para chegar a 30, eu multipliquei por 6. Então, o 1 também vai ser vezes 6. E o 10, para chegar a 30, eu multipliquei por 3. Então, o 1 também vou ter que multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. Olha como é que agora dá para a gente identificar qual a fração é maior e qual a fração é menor. Tá vendo? Pela quantidade de pedaços que a pessoa vai usar. Então, olha só, qual produto que aparece em maior quantidade? O maior número que eu tenho aqui, ó, olha só, é o 12/30. O 12/30, ele equivale a qual fração? A primeira aqui, ó, 2/5. E o 2/5 é o quê? Aveia. Então, ela usa em maior quantidade a aveia. Só. E o produto que aparece em menor quantidade? Que aparece em menor quantidade é 1/10. Olha lá, é o 3. Ó, o 3 é 1/10. E o 1/10, ele equivale a uva passa. Vamos anotar aqui. Só, o que a gente pode, então, observar e tirar de aprendizagem dessa atividade? Que quanto maior o denominador, menor a fração é. E quanto maior o denominador, maior a fração é. Combinado? Não esqueçam disso. Quanto maior o denominador, menor é a fração. E quanto menor o denominador, maior é a fração. Por quê? Ela é dividida em menos partes, ok? Bom, qualquer dúvida, tô no Conexão Escola, tô no WhatsApp da turma, é só me chamar, tá bom? Um grande abraço.